Aflições e sofrimento chegam à vida de todos nós. Acontecem na sua vida, acontecem na minha vida, talvez em níveis, algumas vezes maiores, outras vezes menores. Mas a questão que todos nós passamos é, quando o sofrimento chega, quando a aflição nos sobrevém, como reagir? Abandonar a fé que tenho em Deus seria uma alternativa? Ou eu devo continuar confiando no Senhor, sem entender, sem compreender, mas continuar confiando em Deus? Aflições e sofrimento têm a capacidade de pôr em xeque a nossa fé, de provar as nossas convicções. Certa jovem, após um mergulho no mar, teve que ser levado às pressas para o hospital, pois ao mergulhar, ela havia batido a sua cabeça em uma rocha na praia. A caminho do hospital, ainda na ambulância, ela recitava o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Já no hospital, sem sentir as suas pernas, sem conseguir mexer mais as suas mãos, na sala de exames ela continuava a recitar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Algum tempo depois, o resultado daqueles exames saíram. Aquela jovem havia sofrido uma lesão na coluna e ficara tetraplégica. Agora arrasada, ela se perguntava: ó Deus, como o Senhor pôde fazer isto comigo? Será que há alguma vantagem em crer quando o Senhor não escuta as minhas orações? Aquela jovem chegou a uma conclusão: Deus não se importa comigo. Ela desejava fazer um movimento com as suas mãos para que pudesse tirar a sua própria vida, mas não conseguia. Como reagir à resposta de Deus quando ela não é aquilo que esperamos? Abacuque capítulo 1, versículo 12 ao versículo 1 do capítulo 2 nos ensina isto. Como podemos reagir quando as respostas de Deus não é aquilo que esperamos? Vamos orar. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina que mesmo quando não compreendemos as coisas, o Senhor nos mostra o que devemos fazer, assim como o Senhor mostrou ao Teu profeta. Te pedimos discernimento para compreender a Tua mensagem, para entendê-la e apreciar a Tua palavra, aplicando-a à nossa vida, amando-a e respeitando-a todos os princípios que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, pedimos a Tua ajuda. Amém. Irmãos, estamos estudando o livro de Abacuque. Eu quero dar boas-vindas ao casal, com os filhos que chegaram agora, sejam bem-vindos. Nós estamos estudando o livro de Abacuque, do profeta Abacuque, e já vimos versículos de 1 a 4, que Abacuque ele faz algumas perguntas a Deus. Senhor, o Senhor não ouve as minhas orações, eu estou te alertando, a violência, a sociedade está sendo degradada, Judá está entregue aos seus próprios desejos, o Senhor não está vendo isso? Nos versículos 5 ao versículo 11, nós vemos que Deus ele responde a Abacuque, ele responde às indagações a Abacuque. Porém, a resposta de Deus, ao invés de trazer a solução para o problema, no ponto de vista do profeta,
ela causa mais problemas. Ele fica mais transtornado com a resposta que Deus lhe dá. A resposta de Deus, ela surpreende Abacuque. Deus estava usando instrumentos inesperados para trazer a disciplina para ajudar. Deus estava usando uma nação, os caldeus ou babilônicos, para trazer a disciplina sobre seu povo. E Abacuque fica transtornado ao ver a revelação de Deus. Domingo passado nós aprendemos que nem sempre as respostas de Deus vêm da forma que esperamos. Nem sempre Deus vai responder às nossas orações da forma que nós queremos, de forma que satisfaça as nossas expectativas. E ele diz: estejam preparados, porque se eu contar, ninguém vai acreditar. Versículo 12 do capítulo 1 ao versículo 1 do capítulo 2, Abacuque agora, ao ouvir a resposta de Deus, ele tem algumas reações. E são essas reações que nós vamos tomar como lição para a nossa vida, de como devemos reagir quando a realidade não corresponde às nossas expectativas. Quando as respostas que Deus nos dá não é aquilo que desejamos ou que esperamos. E a primeira lição que o profeta de Deus nos ensina é quando a resposta de Deus não é aquilo que você espera, reafirme suas certezas. Quando você escuta de Deus, quando Deus responde a sua oração de uma forma inesperada, que não é aquilo que você quer, você pode até ficar transtornado. Você pode até não saber como lidar com a situação, mas ponha a sua mente, ponha a sua vida naquilo que você tem por certo sobre a pessoa de Deus. Veja o que o profeta diz, versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Aterrorizado com a resposta que Deus tinha lhe dado, Abacuque agora passa a reafirmar as suas certezas, aquilo que ele tem convicção. Existia um futuro incerto, mas Abacuque diz: eu não vou focar neste futuro incerto, eu vou focar naquilo que eu tenho certeza. Há situações, meus irmãos, nesta vida, em que nós também ficamos cheios de dúvidas, rodeados de incerteza, mas ao invés de nos concentrarmos nas dúvidas, que são muitas, devemos focar naquilo que temos por certo. É isso que o profeta faz, ele se agarra com aquilo que ele tem certeza. É como alguém que está em um barco, prestes a afundar, e não sabe nadar. E alguém chega para essa pessoa e diz: coloca os coletes salva-vidas. Se esta pessoa ficar concentrada no seu problema, eu não sei nadar e o barco vai afundar, ela vai o quê? Morrer. Agora, se ela deixar o seu problema de lado e se apegar naquilo que ela tem certeza, se eu colocar este colete salva-vidas, eu vou boiar. Eu não vou afundar. Então eu vou me agarrar com isso aqui, que eu tenho certeza que vai acontecer. Ela coloca o colete salva-vidas e a sua vida vai ser preservada. É isto que o profeta faz. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu vou me apegar naquilo que eu tenho certeza. Ele diz: não é tu, ó Deus, tu não és eterno? Não é tu, ó Deus, uma pessoa eterna, um ser eterno? E a pergunta que Abacuque faz aqui é uma pergunta retórica. Não é um questionamento, não é porque Abacuque quer saber se Deus é eterno.
Ele está afirmando: o Senhor Deus é um Deus eterno, é desde a eternidade. E no contexto do Antigo Testamento, esta afirmação, ela implica não só na existência eterna de Deus, mas implica: Deus, tu estás trabalhando em toda a eternidade. Abacuque havia perguntado a Deus se Deus não estava vendo aquelas coisas, a violência em Judá. E Deus responde: eu estou vendo, Abacuque, eu estou trabalhando. Eu estou levantando uma nação que vai vir trazer juízo. E agora Abacuque reafirma sua certeza: Deus, o Senhor trabalha de eternidade a eternidade. O Senhor não está preso ao tempo. O Senhor não está preso às circunstâncias desta vida. Eu sei que de eternidade a eternidade o Senhor tem um plano e está concretizando, está reafirmando este plano. O Senhor está em plena atividade. Abacuque também, ele reafirma que o Senhor, ele é o seu Deus. Ele diz: meu Deus, ó meu santo. Abacuque estava perplexo. Estava transtornado com a resposta, com a visão que ele tinha tido de Deus. Ele não entendia como Deus iria utilizar uma nação mais pecaminosa, mais perversa do que o seu povo, para trazer juízo. Mesmo assim ele reafirma: tu és o meu Deus. Nós temos uma aliança. Tu és o meu Deus e eu sou o teu servo. Eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas o que eu sei é que tu és o meu Deus. Ó irmãos, como nós precisamos desta certeza em nossas vidas quando temos aflições, quando passamos por sofrimento, quando não entendemos o porquê estamos naquela situação. Precisamos reafirmar: eu não sei, Senhor, o que está acontecendo, eu não compreendo, mas eu sei que tu és o meu Deus. Isto eu tenho certeza, isto eu quero declarar. Quando não recebemos o que queremos de Deus, é bem comum as pessoas ficarem com raiva de Deus. Nós citamos este caso desta menina, uma jovem americana, ela não é brasileira, é americana, é um fato verídico. Deus, será que vale a pena eu confiar em Ti? Eu oro e Tu não me escuta. Olha o que Tu fizeste comigo, estou sem se mexer em cima de uma cama. Tendemos a brigar com Deus. Eu não aceito, eu não quero assim. Isso não pode acontecer. Só porque Deus não responde às nossas orações como esperamos, paramos de orar, paramos de ler a palavra de Deus, brigamos até com a igreja, com os irmãos, só porque Deus não respondeu do jeito que eu queria. Ó como somos infantis nesse aspecto, de não aceitar a vontade de Deus, está relutando contra um Deus soberano. O crente fiel, mesmo sem entender, mesmo sem compreender o sofrimento, mesmo que Deus tire tudo que ele tem, como ele fez com Jó, mesmo que Deus tire a sua vida, ele reafirma: tu és o meu Deus. Eu não entendo, mas Tu és o meu Deus. O Senhor sabe mais do que eu. O Senhor conhece todas as coisas. O crente fiel não coloca em xeque o perfeito plano de Deus, por não entender os seus caminhos. Ó, como eu queria que as coisas fossem sempre do meu jeito, mas não são. Às vezes Deus nos conduz por caminhos que eu não compreendo, mas eu tenho que reafirmar: Tu és o meu Deus, e eu vou continuar firme, eu vou continuar confiante, porque o Senhor sabe aonde o Senhor está me conduzindo, para onde o Senhor está me levando. O crente fiel, ele continua crendo que Deus é soberano e está fazendo o melhor em sua vida, porque Ele é o meu Deus.
Abacuque ainda reafirma os planos soberanos de Deus. Como Deus dirige soberanamente todas as coisas. Ele fala, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Perplexo com o que estava vendo. Mesmo sem entender os planos de Deus, Abacuque continua crendo na soberania de Deus. Que Deus tem um plano, e este plano é perfeito. Este plano é infalível e vai ser concretizado. E ele diz, foi tu, ó Deus, como o Senhor afirmou. Olha que ele não coloca em xeque, ele não duvida daquilo que Deus tinha dito. Porque Deus diz para Abacuque no versículo 5, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Pasme, pasme, como vimos, porque realizo em vossos dias obra tal que, se vos contares, não crereis. Pois, versículo 6, eu suscito os caldeus. Sou eu que estou levantando. Abacuque não duvida, ele diz, eu sei, Senhor, que é o Senhor que levantou este povo. E como o Senhor me disse, Ele vai trazer juízo sobre Judá. E eu continuo crendo em Ti. Eu confio no Teu plano soberano. Eu não entendo, mas eu confio. E eu vou continuar crendo. Como nós precisamos, meus irmãos, desta fé. Destes momentos de reafirmação dos planos de Deus em nossas vidas. Mesmo sem entender o Seu agir. Mas eu sei, Senhor, Tu és o meu Deus. Eu sei que Tu és de eternidade a eternidade. E eu sei que Tu tens o melhor para mim. Os Teus planos não vão ser frustrados. Precisamos crer e reafirmar estas coisas. Quando as dúvidas nos sobrevêm, nos arrodeiam. Porque Deus, Ele tem um plano para você. Deus, Ele tem um plano para mim. Pode estar tudo escuro, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar a luz para me guiar. Mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus tem um plano em minha vida e Ele vai cumprir. E eu confio nisto. Eu posso não entender, mas eu sei que Ele vai cumprir. Abacuque diz, Deus, eu não estou entendendo como o Senhor vai fazer isto, como o Senhor pode proceder desta maneira, mas eu sei que foi Tu que levantaste aquele povo para trazer disciplina. E aqui fica uma aplicação deste versículo para os nossos dias. O modo como eu reajo ao que Deus tem me ensinado, indica como eu vou encontrar a Deus. Irei encontrar com Deus na doçura da sua palavra, como Abacuque fez, eu confio, Senhor. Eu confio no que Tu estás me dizendo, eu não entendo, mas eu confio. Iremos nos encontrar com Deus na suavidade da sua voz, na operação suave do abrir o coração, como Ele fez com Lídia em Filipos. Ou irei me encontrar com Deus por terra, com uma luz ofuscante a ponto de me cegar em meus olhos, como Ele fez com Paulo, ou Saulo, quando duvidava de Deus, quando não cria em Deus. Como é que você pretende se encontrar com Deus? Como você pretende encontrar a Deus? Pelo agir do Espírito Santo, respondendo positivamente, ou você vai ficar rebelde? Vai ficar relutante, duvidando, esperando Deus te colocar por terra? A forma como você está vivendo apenas indica se você se encontrará com Deus diante da sua palavra ou debaixo do chicote da disciplina de Deus. Quando as dúvidas chegam para te fazer fraquejar,
para fazer titubear na fé. Reafirme as suas certezas. Reafirme aquilo que você tem convicção, aquilo que você tem por certo, aquilo que você sabe que é verdade. Apegue-se com as certezas para não fraquejar diante das incertezas. Eu quero ilustrar isso da seguinte maneira. Eu sou acometido de uma doença grave e oro a Deus. Me ponho de joelhos. Deus, me cura. Restaura a minha saúde, Senhor. E Deus não escuta as minhas orações. Ou melhor, Ele escuta, mas Ele diz não. Não vou curar. Você vai padecer, Maxwell, desta doença. Nestas circunstâncias, ao invés de eu me concentrar nas incertezas do meu futuro, de quando será a minha partida, por que Deus fez isso, Ele não escuta as minhas orações, eu vou me concentrar naquilo que eu tenho por certo. Ele é o meu Salvador. Ele sabe por que Ele está fazendo isso. Eu confio no plano que Ele tem. Ele está comigo, Ele não vai me abandonar. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Ele tem algo melhor para mim. Como é que você reage diante das suas dúvidas? A segunda lição que Abacuque nos ensina, quando a resposta de Deus não é aquilo que você espera, ele diz: trate os conflitos à luz do caráter de Deus. Você tem algum conflito, tem alguma dúvida? Olha para este conflito não com a tua visão, não com a tua compreensão, mas olha pela ótica de Deus. Veja o plano que Deus tem para a sua vida diante de todas estas coisas. Abacuque traz suas dúvidas para a luz do caráter de Deus, para a ótica de Deus. Ele argumenta que só o Senhor é puro de olhos, que o Senhor não pode ver o mal, não pode ver a opressão. E em seguida ele pergunta, versículo 14, por que então toleras os traidores e te calas quanto aos perversos, enquanto, os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Neste verso 13, o profeta está aplicando o que ele sabe de Deus. Deus, eu sei que tu és santo. Eu sei que tu és puro de olhos. Tu és justo. Tu és soberano e não pode tolerar o mal. Devemos entender os problemas da nossa vida à luz da perspectiva de Deus e não dos nossos conhecimentos. Não aos nossos olhos, mas conforme os olhos de Deus. Porque aos olhos de Deus, a perversidade de Judá era maior, porque eles pecavam diante do seu Deus. Eles pecavam à luz das Escrituras, à luz da revelação que eles tinham de Deus, eles continuavam a escolher o pecado. É triste, meus irmãos, mas para muitos dizer que Deus é amor é a mesma coisa que dizer que esse púlpito é de vidro. Eles dizem sem fazer nenhuma diferença, sem distinguir as implicações e aplicações que aquilo tem para a sua vida. Porque se falamos que Deus é amor, também devemos saber aplicar esta verdade à nossa vida. Se Deus é amor, o que isso tem a ver comigo? Como o amor de Deus me atingiu? Como o amor de Deus me resgatou? Se Deus é justo, o que essa justiça de Deus pode fazer comigo? Como ela age em minha vida? Como ela afeta as situações que eu estou passando?
Como a sabedoria de Deus pode me ajudar? Como a sua soberania está agindo diante dos meus problemas? Precisamos aplicar o que aprendemos de Deus em sua palavra às nossas vidas. Precisamos aplicar as verdades do Evangelho às nossas vidas. Talvez alguns de vocês saiam daqui esta noite para enfrentar os problemas deste mundo, tal qual um descrente, porque não são capazes de aplicar a palavra de Deus à sua vida. Precisamos aplicar aquilo que aprendemos das Escrituras à nossa vida. Não se engane, porque chegar aqui para escutar e sair sem vivenciar a palavra de Deus só vai te fazer um condenado mais instruído. Alguém que merece uma punição maior no inferno porque sabia e não fez. A minha mãe, ela tinha uma pessoa, uma secretária que ajudava ela nos afazeres domésticos. E a gente insistia para essa secretária, convidava ela para ir para os cultos conosco. Por alguns cultos, alguns meses, ela começou a ir frequentar a igreja, lá no Geisel. E certo dia eu estava pregando naquele texto de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, que Jesus, ele alerta sobre as responsabilidades que temos ao ter conhecimento de Deus. Pedi para a Brenda só fechar a porta aí por causa do som que está vindo lá de fora. Obrigado, Brenda. Então, eu comecei a falar que quanto mais sabemos de Deus, mais responsabilidades nós temos. E que no inferno, Deus vai nos cobrar conforme o conhecimento que eu tenho dele. Não no sentido de, se eu não conheço, eu não vou ser punido. Não é isso. Mas no sentido de que, quanto maior o conhecimento que eu tinha de Deus e rejeitava a sua palavra, mais intensa será a minha punição, ou a sua punição, no inferno. Questão de intensidade, punição todos vão ser. E eu pregando sobre isso, no final de semana seguinte, ela não quis ir ao culto. No outro final de semana também ela não quis ir ao culto. Então eu cheguei para ela, não vou falar o nome dela, mas eu cheguei para ela e disse, por que você não está mais indo aos cultos? Ela, porque meu castigo vai ser grande. Você entendeu? Ela estava adquirindo o conhecimento de Deus, instrução de Deus, mas não queria render a sua vida a Cristo. Ela sabia para onde ia. É triste, meus irmãos. Mas ela disse, é porque meu castigo vai ser maior e eu não quero intensificar a minha punição. Não sei se você tem a Cristo esta noite. Eu não sei se você conhece a Jesus como seu Salvador, mas Ele quer te livrar desta punição, deste castigo eterno. Ele quer salvar a tua vida. Ele quer te lavar, te purificar com o seu sangue que já derramou na cruz. Ele quer te fazer uma nova criatura. Quer te dar uma nova vida. Mas Ele não pode forçar você a fazer isso. Você tem que declarar com a sua boca, tem que confessar ao Senhor Jesus com os teus lábios e crer no seu coração que Ele está vivo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então serás salvo. Parece tão simples. E é simples. Mas
Cristo tem um inimigo que ele vive lhe induzindo a dizer, não, você não precisa acreditar nisso, você não precisa crer nessa bobagem. Está vendo que não é assim? No final Deus vai salvar todo mundo, porque Deus é amor. Como eu disse, você sabe aplicar este amor de Deus à sua vida? Se você souber aplicar este amor de Deus à sua vida, você vai saber que Cristo se entregou na cruz por sua causa, justamente por esse amor. Romanos 5 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter entregue seu Filho para morrer pelos nossos pecados, sendo ainda nós mesmos pecadores. Este é o amor de Deus. Em João capítulo 3, ele vai dizer que Deus entregou seu Filho. Deus amou o mundo e entregou o seu Filho, para que nós não sofrêssemos a punição, a justa ira de Deus, para que nós fôssemos salvos por Ele, mediante a fé. Mas é interessante que no mesmo capítulo, Jesus está conversando com Nicodemos e Jesus diz, mas aqueles que não creem já estão condenados, porquanto não creram no unigênito Filho de Deus. Como você se encontrará com Deus? Ser cristão não é arrotar conhecimento bíblico. Não vamos nos enganar, irmãos, porque ser cristão é aprender, é conhecer, é viver e aplicar a palavra de Deus à nossa vida, no nosso dia a dia. Como lidamos com as pessoas? Devemos enfrentar os problemas de amanhã, trazendo todas as coisas à luz de Deus, aplicando aquilo que aprendemos à nossa vida. Devemos refletir o que esse Deus que é eterno, que é o meu Deus, a minha rocha, e Ele é soberano, Ele quer que eu aprenda com o que eu estou passando. Por que Ele me colocou nesta situação? Ele quer que eu aprenda algo. Ele quer que eu aprenda alguma coisa. É assim que vir à igreja se torna proveitoso. Quando sabemos aplicar a palavra de Deus à nossa vida. C.S. Lewis escreveu que o sofrimento é o megafone de Deus. É pelo sofrimento que Deus vai chamar a nossa atenção. E quando não ouvimos Deus falar, Ele vai gritar. Ou seja, Ele vai intensificar o sofrimento. Até atendermos a sua voz e aprendermos a lição que Ele deseja nos ensinar. Quando a resposta de Deus não é aquilo que você espera, reafirme suas certezas. Trate os seus conflitos à luz do caráter de Deus, mas em terceiro lugar, temos uma outra lição a aprender. Entregue o problema a Deus. Mesmo lavado com o sangue de Cristo, nós somos homens, somos pessoas que manifestam ainda comportamentos mundanos. Por exemplo, eu mesmo me pego a fazer certas coisas que depois eu me envergonho diante de Deus. Outras vezes quero resolver problemas, seja da igreja, do trabalho, da família, com técnicas e táticas do mundo e pouca oração. Não entregamos de fato nossos problemas a Deus. Sempre achamos que somos capazes de resolver, que eu vou dar um jeito, que eu sei fazer, não é? Dificilmente nós entregamos por completo, Deus está nas tuas mãos, e descansamos. Porque entregar nas mãos de Deus é colocar nas mãos dele e descansar. Aquietar o coração. Vocês que são pais,
Você tem um filho que você ama e de repente chega um parente seu, uma tia sua, deixa ele ir passear comigo. E você confia naquela pessoa. Você sabe que ela vai cuidar bem do seu filho, que ela vai zelar, então você vá, pode ir, leva ele vai, passa o dia na casa da sua irmã, do seu irmão, da sua mãe. E no final da tarde você vai fazer o que você tem que fazer e esquece. E depois você vai lá e a criança está bem. Esse é o descansar. Esse é o entregar nas mãos de Deus. Eu vou entregar e vou descansar, saber que Ele vai resolver. Mas nós não somos assim. Nós somos aquelas pessoas que entregamos, voltando ao exemplo do filho, um filho nosso, alguém que não confiamos. E toda hora o coração fica, como é que ele está? Será que ele está sendo bem cuidado? Será que estão cuidando bem dele? Será que estão olhando para ele? É assim que a gente age. Como se Deus não soubesse cuidar dos nossos problemas. Como se Deus não tivesse capacidade de resolver aquilo que nós não conseguimos resolver. E sempre insistindo, querendo resolver nós mesmos. Não adianta apelar para as nossas competências em determinadas coisas, meus irmãos. Porque a obra de Deus é algo sobrenatural. Nossa vida com Deus é sobrenatural. Nosso relacionamento, a nossa confiança com Deus é sobrenatural. Quanto mais somos íntimos de Deus, mais confiamos nele. E se você não confia seus problemas a Deus, é porque você não tem intimidade com Deus. É porque você não crê que Ele pode resolver a tua situação, o teu problema. Precisamos entregar a Deus em incessante oração as nossas causas, os nossos problemas, as nossas aflições. Resolver sim aquilo que Deus nos capacita, aquilo que Ele nos dá capacidade para resolver. Mas o que não podemos resolver está aqui, Deus, nas tuas mãos, e eu vou descansar em ti. A gente vai ver mais na frente, mas lá no capítulo 3, Abacuque diz o que? Ainda que a figueira não, e a vinde não deu o seu, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Está tudo perdido aqui. Está nas tuas mãos, Deus. Mas eu vou me alegrar porque eu confio em ti. É isso que temos que fazer, meus irmãos, quando as dúvidas nos vêm. Veja, versículo 14 ao 17, Abacuque, ele descreve o seu problema a Deus. Ele diz, Deus, os caldeus tratam as pessoas como fossem animais, como fossem peixes, eles botam os anzóis, suas redes, eles não têm misericórdia de ninguém. Eles queimam incensos a ídolos, eles adoram seus ídolos, eles não têm a Deus, eles não temem a Deus. Tudo que eles conquistaram é à custa da violência. Será que vai ser sempre assim, Deus? Será que eles vão continuar a matar os povos? E o Senhor não vai fazer nada? Aí no versículo 1 do capítulo 2, ele diz, eu vou me colocar na minha torre de vigília. Eu vou me aquietar. E vou esperar a resposta de Deus. Meu coração está, mas eu vou me aquietar. Eu vou entregar o problema nas mãos de Deus. Eu não entendo o que Deus vai fazer, mas eu vou continuar fiel ao meu ministério como profeta. Ao ministério que Deus me delegou, vou estar aqui vigilante. E vou estar atento ao que Deus vai me responder. Coloque os teus problemas diante de Deus. Espera nele. Confia nele. Espera por sua resposta atentamente.
Porque Deus tem um plano maior para a tua vida. E as circunstâncias que te rodeiam faz parte deste plano. O nosso bem-estar espiritual, ele é mais importante para Deus do que a sensação de bem-estar físico ou psicológico. Deus vê em nós pessoas que valem muito mais que a saúde do nosso corpo, que a prosperidade dos nossos bens. Deus vê em cada um de nós uma alma que precisa ser despertada, que precisa ouvir atentamente a sua voz, que precisa confiar nele. É isto que Abacuque fez, ele colocou os seus problemas diante de Deus, reafirmou as suas certezas, voltou aos alicerces da sua fé, afirmando que Deus é eterno, que Deus tem um plano, que Deus é soberano. Ele trata os seus problemas pela ótica de Deus e não por aquilo que ele quer fazer. E ele diz: sabe, Deus, eu vou colocar nas tuas mãos, eu vou confiar em ti. É assim que o crente deve agir diante das suas dúvidas e incertezas. Eu quero deixar aqui um alerta. Cuidado, meus irmãos, para que diante do sofrimento, das aflições, você não venha naufragar na sua fé. Para que esses momentos de dores, de desespero, não venha fazer você se distanciar de Deus. Não é porque a dor, não é porque o sofrimento, ele vai enfraquecer a tua fé. Porque você já está fraco. Por isso machuca tanto. Tal qual uma epidemia, ela derruba aqueles que não têm anticorpos. Nós estamos vivenciando uma epidemia. Aqueles que têm a sua saúde debilitada, quando é acometido por este vírus, o coronavírus, eles ficam mal e às vezes até morrem. Assim é a dor, a aflição, o sofrimento. Eles vêm derrubar aqueles que já estão fracos. Os que estão fortes em Deus vão sofrer, mas vão permanecer firmes, inabaláveis, de pé. Mas os que já estão fracos, cada vez mais vai se distanciar de Deus. Talvez você pode até dar desculpas evasivas, foi a morte da minha irmã, foi a morte da minha mãe, foi o sofrimento, a doença do meu filho, que me afastou de Deus. Mas Deus sabe, Deus te conhece que isso não é verdade. A sua fé já estava fraca. E a dor e o sofrimento só foi o sopro que derrubou você, que fez você naufragar na sua fé, porque você estava sem raiz. Você não estava firmada ou firmado na palavra de Deus. Não há razões para desespero. Entregue os seus problemas a Deus. Confie no seu Deus. Faça como Abacuque diz: Ele é o meu Deus. É nele que eu confio. Mesmo se você não entender os caminhos dele, continue confiando. Mantenha-se firme. Não se distancie de Deus ou naufrague na fé. A luta é grande, Senhor, mas eu sei que Tu estás comigo. E se eu já cheguei até aqui é porque o Senhor me sustentou e vai continuar me sustentando. Eu não sei o que vem pela frente, eu não consigo ver, mas eu sei que Tu estás comigo.
Eu sei que tu és Deus, que está trabalhando. Reafirme as suas certezas. Olhe para os problemas à ótica de Deus. Aprenda com aquilo que Deus quer te ensinar. Com as situações que você está passando. E o que você não puder resolver, coloca nas mãos de Deus. Sossega o teu coração e confia nele. O que Deus respondeu a Abacuque? Abacuque disse: eu vou me colocar aqui, vou ficar atento, eu sei que ele vai me responder. A gente vê domingo que vem. Ó Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por tua graça em nossas vidas. Há pessoas aqui, Senhor, que eu não sei se te conhecem como Cristo, como Salvador. E é para elas, Senhor Deus, que eu quero estender o convite esta noite. Se elas creem em seu coração, se elas têm convicção que tu és Deus, que Cristo morreu pelos nossos pecados, se elas sabem que são pecadoras diante de ti, Senhor Deus, se o teu Santo Espírito está falando ao coração delas. Se esta noite elas querem confiar no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia, no teu Filho como Senhor e Salvador das suas vidas. Que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, dê forças para esta pessoa, para que ela possa levantar uma das suas mãos e dizer: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu quero crer nesse Deus de Abacuque. Eu quero crer nesse Deus que resolve os meus problemas, que eu posso confiar minha vida a Ele. Eu quero crer nesse Deus que tem um plano maior para mim, que tem um futuro melhor para mim, que embora eu padeça nesta vida, mas tem uma eternidade ao seu lado. Há alguém aqui esta noite que queira fazer esta decisão, que queira tomar esta decisão de crer em Cristo, arrependido dos seus pecados, disposto a abandonar a sua vida e seguir a Cristo? Faça só um sinal com a sua mão. Eu quero, pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu quero receber o perdão de Deus pelos meus pecados. Há alguém aqui esta noite? Se você ficou com vergonha, se tem alguma dúvida, você pode me procurar depois do culto, que eu terei o maior prazer de sentar com você e lhe expor mais sobre o Evangelho e a graça de Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.